Olá pessoal, mais uma questão envolvendo cálculo do ΔH, variação de entalpia, pela lei de Hess. Nesse problema ele fornece três equações termoquímicas com os respectivos valores de ΔH e pede o ΔH de uma outra. É típico da lei de Hess. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essas equações que foram dadas com os respectivos ΔHs para determinar o ΔH da outra. Como é que nós fazemos isso? Nós devemos somar as equações que ele deu para tentar chegar na equação que ele pede o ΔH. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir somar as equações que ele deu e chegar na equação que ele pede, você pode fazer a mesma coisa com os ΔH. Então, como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeira coisa, a gente sempre toma como base a equação que a gente quer chegar. Na equação que eu procuro ΔH, aparece do lado dos reagentes CO2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar nas equações que ele deu o CO2. O CO2 aparece na primeira equação. Mas o que eu tenho que fazer? Como o CO2, na equação que eu procuro ΔH, aparece do lado esquerdo com o número 1 na frente, eu vou ter que inverter e dividir a primeira equação por 2. Inverter para o CO2 ficar do lado esquerdo da equação e dividir por 2 para ele ficar com o coeficiente número 1 na frente. Então é o que eu vou fazer, eu vou inverter essa primeira equação e dividi-la por 2. Lembra, quando você divide a equação por 2, você deve fazer o mesmo com todas as substâncias que participam dela, inclusive com o valor do ΔH. Então é o que eu vou fazer, invertendo então a primeira equação e dividindo por 2. Vamos ficar assim. Olha lá, ela estava assim, eu vou invertê-la e dividir por 2. Fica assim. Tá bom? Note que eu dividi por 2, né, as quantidades de todos os participantes da equação, inclusive o ΔH. O ΔH era 372,7 dividido por 2, 186,35. Note que eu troquei o sinal do ΔH também, ao inverter a equação. Beleza. Agora vamos para o grafite. Já ajeitamos o gás carbônico, vamos para o grafite. O grafite, ele aparece na segunda equação. Só que na equação que eu quero o ΔH, o grafite aparece do lado direito, do lado dos produtos, com o número 1 na frente. Então o que eu vou ter que fazer com essa segunda equação? Eu vou invertê-la e dividi-la por 2. Dividir essa equação por 2. Inverter porque assim o grafite passa para o lado direito da equação. E dividir por 2, que assim eu consigo o número 1 na frente do grafite. Então vamos fazer isso? Vou inverter e dividir por 2 essa segunda equação. Lembre-se que eu faço isso com todos os participantes da equação, inclusive com o ΔH. O ΔH é menos 20,2, vai ficar mais 10,1. Note que eu dividi o ΔH por 2 e troquei o sinal. Tudo bem? Muito bem. Oxigênio, né, seria a substância seguinte a analisarmos. O problema é que o oxigênio ele aparece em mais de uma equação. Quando uma substância aparece em mais de uma equação, deixa por último que ela se ajeita sozinha. Veja aqui, se eu somar as três equações, eu ainda não chego na equação que eu procuro. A única coisa que eu conseguiria cancelar seria o C2H6. Então eu ainda não consegui chegar na equação que eu procuro. Que ajustes que eu vou ter que fazer então? Note que eu tenho que sumir com esse hidrogênio. Ele não aparece lá na equação que eu procuro. Tem que sumir com esse hidrogênio. Eu tenho que sumir com essa água, né? A água não aparece na equação final. Então, como cancelar o hidrogênio de um lado com o hidrogênio do outro? A água de um lado com a água do outro.
eu vou ter que multiplicar essa última equação por 3 meios. Veja que se eu multiplicar por 3 meios, o hidrogênio e a água, eu posso cancelar essas substâncias. 3 meios de hidrogênio do lado esquerdo vão cancelar com 3 meios de hidrogênio do lado direito. 3 meios de água do lado esquerdo cancelam com 3 meios de água do lado direito. Então eu vou ter que multiplicar essa terceira equação por 3 meios. Lembre-se que a gente faz isso com todos os participantes, inclusive com o ΔH. Então é o que eu vou fazer. Multipliquei todos os participantes da equação por 3 meios, inclusive o ΔH. Note que agora podemos cancelar a água, podemos cancelar o hidrogênio. Com isso, vamos agora somar as equações para ver se nós conseguimos chegar na equação desejada. Somando, vai sobrar o CO2, que é o que eu quero. Do lado direito, o grafite, que é o que eu quero. E o oxigênio, como é que fica? De um lado, do lado direito, tenho 7/4 de oxigênio. Do lado esquerdo, tenho 3/4. Então, se eu tenho 7/4 de um lado, menos 3/4 do outro, 7/4 de um lado, menos 3/4 do outro, vão sobrar do lado direito da equação 4/4 de oxigênio. A conta é essa, 7/4 menos 3/4. Então sobram 4/4, ou seja, 1 inteiro do oxigênio, que é o que eu quero. Então eu cheguei exatamente na equação que eu procurava. Então se eu posso somar as equações, eu posso somar os ΔHs, é o que eu vou fazer agora. Eu vou somar o ΔH da primeira equação mais o ΔH da segunda equação mais o ΔH da terceira equação. Chegamos na resposta. Deixe suas dúvidas, seus comentários. Se gostou, marque aí. Por enquanto é só. Um abraço.